Gravar. Tá pronto, Jorge? Eu que tenho que falar, tem que aplicar esse azulzinho aqui? Não, pode falar já. Ah, é? Uhum. Bom, boa noite. Nós vamos começar aqui um bate-papo. Na verdade, nessa semana anterior, se você estranhar que eu estou com a bala, é porque eu estou com uma tosse aqui, a bala está engasgada, só para disfarçar, tá? Essa semana que passou, eu coloquei um caso de inapetência também. E aí nós discutimos com alguns colegas aí como é que trata, né? E esse é um caso que eu dei assim como descrição. Vocês leram toda essa descrição dele aqui? Dá para entender? Não sei se vocês conseguem ler. Todos vocês já leram antecipadamente isso aqui, essa história? Como é que era? É de uma paciente que ela, Sim. de história anterior, só tinha... Fala. De história anterior, que ela tinha só uma cardiopatia há mais de 10 anos só, né? Mas aí, há uns 3 meses atrás, ela começou a ter inapetência, principalmente de alimentos condimentados, gordurosos. Ela não aguentava nem o cheiro. Parecia aquelas mulheres grávidas que não aguentam, né? E, assim, ela comia só coisas cozidas, aquelas coisas cozidas em banho-maria, sem colocar tempero, sem colocar nada, e um pouquinho de frango desfiado. Isso aí, durante 2 meses, ela foi emagrecendo, ela foi perdendo peso. Já não era grande coisa, mas foi perdendo peso. E há 2 meses atrás, foi encontrado no exame um cálculo de vesícula biliar. Aí eles falaram, vamos tirar a vesícula, mas eles viram que a pessoa estava muito anêmica. Aí, como estava anêmica, eles injetaram aquele sulfato ferroso, como é que chama? Noripurum, né? E aí melhorou lá o tanto de hemoglobina, e aí tiraram a vesícula dela, para ver se voltava o apetite, né? E aí, depois de 1 mês, e a pessoa, o marido vendo com o médico, falou, ó, não está melhorando nada, né? Mesmo assim, eu falo, não, demora um pouco, mas melhora isso aí, sabe? E aí, depois de 10 dias, mais ou menos, 1 mês e 10 dias, desde que operou a vesícula, ela teve uma AVC hemorrágica. E aí a gente fica pensando assim, será que tinha alguma coisa que a gente pudesse fazer por essa pessoa? Né? E aí a pergunta vem, como é que a gente trata a inapetência? Né? Como é que a gente trata uma inapetência? Como é que a gente tem que fazer isso aí? Né? E que sabor que a gente pode dar para ela, inclusive? Como eu estou dando aula de alimentação, a gente vai e pergunta isso também, né? Tá bom? E a inapetência, né? Aí teve lá da discussão anterior, as pessoas falando, não, tem que tonificar o rim, tonificar o baço, tem que tonificar a coisa. Aí depois eu perguntei também, né? Como é que a gente tonifica o baço? Como é que a gente tonifica o estômago? Não, é estômago 36, é BP6, né? Foram colocados esses pontos. E aí, né? As pessoas, e aí eu falei, tudo começa no estômago, e a gente tem que começar pensando na questão dos aquecedores, né? Oh, mas eu estou falando aqui, como é discussão de caso clínico, quem achar que não está entendendo, está correndo, por favor, para a gente falar, viu? Que é um caso clínico, o tempo é pequeno, não vou ficar 1h30 aqui nem nas aulas, né? Mas eu gostaria que perguntasse como é que é, né? Como é que a gente trata isso aí? Se você tem uma sugestão de como tratar um baço pâncreas, né?
E tratar todo o órgão, a gente ensina aqui pelo Van Gogh que a gente sempre tem que tonificar, fazer o Shumo do estômago e do baço pâncreas, né? Então, toda vez que é o órgão, você trata o Shumo. E aí eu respondi ainda que o estômago 36 é meridiano, não é o estômago. Então, é um ponto do meridiano, não é um ponto que trata o estômago, a víscera propriamente dito. Quando você coloca o estômago 36, você facilita a circulação dentro do estômago. Mas para tonificar o órgão propriamente dito, você tem que fazer o ponto Shumo. Você entende? E o Shumo é aquele ponto, né, que a gente sabe. O Mo do estômago é o VC12, né, do baço pâncreas é o F13, e tem aí o Shu dorsal de cada um deles, que é o BP20, é o bexiga 20 e bexiga 21. Esse é o Shumo, né? É isso, essencialmente, que a gente tem que fazer. E, além disso, acrescenta os pontos fontes, né? Os pontos fonte. Tá? Toda vez que você trata o órgão, você tem que acrescentar o ponto fonte. E por que aí eu pergunto, né? Por que a gente tem que colocar ponto fonte? O que é esse tal de fonte? Fonte, na verdade, é o nascedor, onde ele nasce, onde ele começa. Então, assim, tem uma sequência que a gente tem que pensar bem, que é assim, por exemplo, eu sempre falo da nossa embriologia médica mesmo, né? Você começa lá, assim, a notocorda com o tubo neural. Depois você vai formar a placa cloacal lá embaixo, e ele vem subindo, né? Ele vem subindo até chegar no encéfalo. A gente sempre acha, começa da cabeça para baixo. Não, a gente começa de baixo para cima. Isso aí, eu não sei se eu coloquei aqui, mas eu acho que está na aula depois, que é o seguinte, por exemplo, como é que os antigos mestres discutiam isso aí? Por exemplo, você pega lá, na região sacral, você tem o bexiga 28, o bexiga 27 e 28, que é o chu dorsal do ID e chu dorsal da bexiga. Então, o primeiro a sair lá embaixo de tudo é o chu dorsal da bexiga, depois do ID, depois do IG, e assim ele vai subindo. Então, ele fala que tudo começa assim, você veja só, o que começa na terra é a água, né? É a água do rim, mas a parte yang do rim é a bexiga. Então, tudo vai começar pelo yang da bexiga. Depois vem o yang do ID. Alguma pergunta? Você entende? Depois vem o yang do ID. Então, primeiro vem o yang, que faz contato com as energias do céu. E essa energia do céu são, como eu falei, são as vibrações sonoras, vibração das cores, vibração do som, vibração do sabor. Né? Esses é que começa. A partir daí é que vai começando os órgãos. E o ponto-fonte, ele começa ali. Em qualquer meridiano, você tem um ponto-fonte. É dali que começa o meridiano, e do meridiano ele vai formar a víscera, e depois da víscera ele vai formar o órgão. Você vê, né? Na embriologia, a criança, quando é pequenininho, ele não tem braço. Ele começa a nascer um bracinho pequenininho e vai crescendo, né? Ele não nasce com o braço comprido. Então, você vê que o meridiano também vai se formando, né? E aí, assim, aí eu coloquei aqui a questão do triplo aquecedor, né? Você vê que aqui nós temos o triplo aquecedor médio, você tem o estômago, tudo começa no yang, que eu falei, começa no bexiga, ID, IG, depois estômago, e estômago, depois do estômago é que vai formar os triplo aquecedores.
tá? Então, você vê, você tem um estômago, e daqui vai formar o baço pâncreas e a derme. Na verdade, mais para frente ainda eu falo, é a derme que forma primeiro e depois o baço pâncreas. Entendeu? E depois o ponto de referência é o BC12. Aí você, veja bem, ele vai numa sequência que é assim, você forma isso, forma no estômago. Depois ele forma o baço, e na história ele forma depois o aquecedor inferior, para, por último, formar o aquecedor superior. Essa sequência é interessante a gente saber, que ele vai daqui, ele vai para baixo. E daqui de baixo, ele vai lá para cima. Você entendeu? Então, assim, ainda eu vou te adiantar uma coisa. Por exemplo, o fígado é o azedo. Então, o azedo ele tem que descer. O rim é o salgado, ele tem que descer. Então, o sabor azedo e salgado, o caminho dele é descer. O picante, que é do pulmão, é subir. Você entendeu? Então, eles vão fazendo uma sequência de coisas. E é nessa sequência de raciocínio é que ele vai fazer os estudos dos tripoaquecedores, da alimentação no tripoaquecedor, né? E como é que a gente vai encarar isso aí para tratar? E o que a gente precisa saber? Alguma coisa aí, tá? E o Caio, se precisar, para, viu? E o que a gente precisa saber? Que a cor, o sabor, o odor, o som, a partir que aparece a partir do vento, eles que vão formar a víscera e depois os órgãos. Então, assim, é uma sequência que a gente não pode fazer confusão. A maioria da gente pensa primeiro esse, o órgão, depois a víscera, depois o meridiano. E, na verdade, é dessa sequência que eles fazem o raciocínio na acupuntura, viu? Então, a gente fala também, repetindo, o sabor e a cor estão na origem. Quem separa e reparte essas energias para os órgãos é o estômago. Então, o estômago não tem só a função só de digestiva, não. Ele que reparte os sabores para cada órgão. Você viu que lá atrás você forma o aquecedor, o estômago, para depois formar os aquecedores. E depois disso é que ele vai distribuir os sabores para cada um desses aquecedores. Vê bem, é a sequência da coisa, tá? Então, veja bem. Primeiro forma os meridianos, tá? Então, assim, aquele desenho que eu coloquei, você forma aqui no aquecedor médio, primeiro forma a derme, para depois formar o baço pâncreas. Então, assim, e aqui no caso no aquecedor inferior, primeiro forma os ossos, para depois formar o rim. Aqui no fígado, ele forma primeiro os músculos para formar o fígado. Eu dei na aula anterior o exemplo da questão do fígado. Se você come muito azedo, um pouco faz bem. Mas se você come muito azedo, ele dá uma retração na bexiga. Mas não é bem na bexiga, é na musculatura da bexiga. Por que ele vai na musculatura da bexiga? Porque o sabor azedo vai primeiro no músculo, certo? Para depois ir no órgão. E o meridiano nosso é formado pelos músculos, pela derme, Você entendeu? Então, assim, é uma sequência que eu acabei descobrindo que, assim, é por isso que a gente não consegue entender esse tal de Lin Shu Suen. Eles acompanham essa sequência. Se não acompanha e a gente vai pela nossa cabeça, que forma primeiro o órgão, depois as vísceras, depois o meridiano, a gente não entende o que eles falam. É muito difícil. Tá? Então, quando você tem uma inapetência, qual que sabor que você poderia dar para essa pessoa que tinha inapetência?
dos poucos sabores que você dá é o sabor doce, que é o sabor do baço pâncreas. Você entendeu? Então, assim, um dos poucos sabores que você dá é o sabor do baço pâncreas, porque ele, veja bem, o problema está começando no estômago e depois vai para o baço pâncreas. Então, se a pessoa estiver muito debilitada, apesar dos pesares, o que você tem que dar é carboidrato mesmo, né? Então, assim, porque a gente sempre pensa, não, a pessoa está mal nutrida, não sei o quê, então eu tenho que dar nutriente, não sei o quê. Se a pessoa estiver muito debilitada, não dá para pensar muito em nutriente, não. Você tem que pensar mais em caloria. Tá? Mas a paciente tinha náusea. Não aguentava o cheiro de comida gordurosa, nem assim, comida. O cheiro de alimento para ela era ruim. O que quer dizer isso? Né, a pergunta. Quando o alimento fica preso no estômago, ele nem vai para cima, nem vai para baixo. Né? Você veja, lá naquela aula anterior, eu falei... Alô? Alguma coisa aí, Caio? Então, assim, o alimento preso não sobe nem desce. Né? Está conversando aí, Caio? Não, Então, alguma coisa ou é alguma coisa ligada? eu acho que é alguém que está com o micro... Ah, não, tem uma pessoa com o microfone ligado. Já Ah, tá. desliguei. Tá bom, então. Vamos lá. Porque se perguntar, é melhor para mim, porque senão esse troço acaba logo. E ela tinha náuseas por alimento gorduroso, até o cheiro de gorduras. Por isso que eu falei, parece mulher grávida que não aguenta nada de cheiro, nem cheiro, né? E aí a pergunta é o seguinte, veja bem, se for gordura, né, se for gordura, quem ajuda a digerir é a bile, tá? É a bile. Então, o problema que você tem que ajudar é o fígado, né? Você entendeu? Quem ajuda é a bile. Então, você tem que abrir a porta do triplo aquecedor inferior, tá? Que é o piloro. Veja bem, vamos voltar à história lá dessa senhora, que é o seguinte, ela começou com inapetência. Se nós tivéssemos tratado já logo no começo, eu acredito, feito la moxa no chumo do baço e do estômago, e talvez para somar do rim também, ela não teria chegado nesse pé. Então, se você melhora a função dos órgãos, você melhora a inapetência, não ia ficando cada vez pior, né? E agora, por exemplo, começa a piorar mais que não aguenta nem cheiro de comida. Principalmente é um alimento gorduroso. Então, você tem que fazer é abrir o triplo aquecedor inferior. E como é que você faz para abrir o triplo aquecedor inferior? Né? E aí você vê. Porta aqui, está aqui embaixo. Triplo aquecedor inferior. Você tem o estômago, aquecedor superior, médio e inferior. É aqui que você tem que abrir para passeio, porque assim, na acupuntura, esse é outro detalhe, que é o seguinte, ele fala que o rim e o fígado estão para baixo do estômago. Anatomicamente, você vê que ele está atrás do estômago, não está necessariamente para baixo. Por isso que se a gente for ver a anatomia assim, plena, nossa, quer dizer, você não vai ver, vai classificar o fígado como estando na parte de baixo. Mas na acupuntura ele classifica que o fígado está para baixo, tá? Abaixo, que vai partir do piloro.
Coisa que eles colocam, talvez, por causa do seguinte, por exemplo, você tem que digerir a gordura, você vai precisar da bile. A bile vai sair lá no colédoco que está aqui no duodeno, aqui embaixo. Então, para digerir tudo, ele vai precisar da bile sair no duodeno. Talvez seja por isso que ele classifica como sendo uma coisa mais embaixo. Mas é assim que está colocado, né, na acupuntura. E quais os sabores que descem, que eu falei agora há pouco? É o azedo e salgado. As raízes também descem. Então, se você tem uma planta, você vê que a raiz, depois da semente, ele vai lá para baixo no chão. Então, a tendência, a força da raiz é para fazer descer. Você entende? Então, ele vai em direção à água, procurando a água. Por isso que a gente fala assim, por exemplo, você está com um problema de rim, o que você tem que comer mais? Você tem que comer mais raízes, porque a raiz vai em busca da água, ele vem da água. E o rim é a nossa raiz, né? Entendeu? Então, que desce, a gente deveria fazer isso aí. Se tiver que dar um alimento, além do doce que começou lá atrás, você daria um pouco de azedo. Quem sabe já teria ajudado essa senhora, né? Você fala, dá certo? Não sei, porque, veja bem, é um caminho que tem, porque eu vejo que, às vezes, nós vamos encontrar esses pacientes pela frente, né? Não é muito difícil, que a gente trata com a acupuntura e aparecer. Quer dizer, nós, como fazer uma acupuntura e vivemos de acupuntura, nós vamos ter que ter, pelo menos, algumas armas, um pequeno arsenal de arma para usar. Vai fazer cirurgia da vesícula? Bom, isso é do cirurgião. Você entende? Isso é problema do cirurgião. O que nós, médicos, acupunturistas, temos que fazer é conhecimento para poder ajudar essa pessoa. Talvez, se a gente tivesse feito tudo isso, ela não teria chegado no AVC. Você entendeu? Então, por causa disso que eu fico insistindo bastante, né? Ou então você vai fazer acupuntura. Lembra da acupuntura? Você tem o ponto VC12, que é o ponto Mo do estômago. E o VC12, 10, ele tem um ramo que liga com o baço, também liga com o fígado. Na acupuntura, eu poderia ainda fazer o estômago 36, que é o ramo inferior, para puxar as coisas para baixo, e o ponto E34, que é o ponto TRI, que ajuda a desbloquear o órgão, né? Que seria desbloquear o estômago. Como não está descendo, né? Eu acredito que esses pontos ajudariam, né? Mas lembrar que o VC10 é um ponto importante, porque ele liga ao fígado, então ele também ajuda a descer. Mas ele vai para cima. Não, mas assim, na teoria da acupuntura, o fígado está mais para baixo. E aí eu coloco um desenho aqui, eu não sei se dá para enxergar aqui, né? Dá para ver que a luz ficou refletindo bem no meio da coisa aqui. Está aqui, bem no meio do estômago aqui, vamos ver se dá para ver. Bom, o desenho está aqui. Você tem um ponto VC10, do VC10 vai para o fígado F14, do VC10 ele vai para o baço, tá? E vai do estômago ele vai até o coração. Tá? Então, ele tem esses ramos aqui, que a gente vê no mapa do baço pâncreas, que ele faz esse trajeto. Então, o baço pâncreas 10, o vasoconcepção 10, ele ajuda a descer. Ajuda, abre o caminho até o fígado, né? E que sabor que a gente tem que dar é o azedo que ajuda a descer, né? Tá bom? Muito, não, é pouco. Não é para dar muito azedo, mas tem que dar um pouco. E aí tem assim, né? Ela teve um AVC depois disso. Por quê? Porque todas as portas do trepoaquecedor estavam fechadas. Aí ele vai sair pelo lado mais fraco,
E ela tinha um problema cardíaco, era um problema de vaso sanguíneo. Por isso que, na minha opinião, por que que depois de tudo trancado, ela acabou tendo o AVC? Né? Então, assim, eu não sei se isso seria real e que a gente conseguiria sarar ou só não deixar essa pessoa chegar nesse AVC. Alguma pergunta, pessoal? Acabou. Tem alguma coisa aí, Por Caio? enquanto, ninguém perguntou nada. Ninguém pergunta nada. Esses daí são os argumentos que eu tenho para a gente ver se não deixaria uma pessoa chegar nesse ponto. Tá bom? E aí, como tem pouca gente, eu vou falar o seguinte. Essa história é muito triste para mim, porque era de uma amiga minha que morreu semana passada. Entendeu? Assim, será que se tivesse feito alguma coisa desse tipo, teria salvo? Não sei. Mas eu fiquei passado com uma pessoa mais nova que eu chegar num ponto desse. Será que não tinha nada para fazer? Eu acho isso muito triste. E aí, assim, eu gostaria que outros colegas soubessem ou tentassem, pelo menos, esse caminho, né? Porque tem uma pessoa da história anterior que eu falei semana passada, é uma senhora que ela estava com inapetência, né? Não estava comendo, e de tão fraca que estava, apesar dela ser obesa, ela não estava conseguindo andar. Ela vinha de cadeira de roda no meu consultório e não conseguia subir na maca, só para vocês terem uma ideia. Não subia. Quer dizer, assim, totalmente debilitada. Eu fiz simplesmente aquele negócio lá no começo, chumou de baço pâncreas e estômago. Hoje ela continua vindo, né? Mas ela vem andando, não vem mais de cadeira de roda, certo? E aí tá dando para eu complementar o tratamento de outras coisas que ela tem. E eu, pelo menos, fiz isso nessa senhora e consegui um bom resultado. Eu não sei se teria conseguido esse outro resultado com essa história que eu contei para vocês. Tá bom? Pois é, ninguém pergunta nada. Tá todo mundo quietinho. A história era essa, era um caso clínico só, um caso simples, simples de contar, né? Mas difícil de a gente não ter saída para nada disso, né? Muito chato. Bom, se era só isso, boa noite, né, Caio? Boa noite, então. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Obrigado por ter assistido, por ter visto. Boa Um noite. prazer, um privilégio. Privilégio ter você assistindo, ué. Tá bom? Nada, super bom te ouvir. Oh, obrigado. A gente vai trabalhando, né, Mauro? Vamos semeando, vamos semeando. A gente vai vendo o que a acupuntura dá para fazer para o povo, a gente vai fazendo. Tá bom? Muito obrigado, hein? Obrigado Tchau, tchau. igualmente. Uma boa noite. Então tá, boa noite. Tchau, Lúcia. Tchau. Tchau.